Olá, sejam bem-vindos ao canal Granja Mascarenhas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito sério, os métodos mais cruéis da avicultura moderna. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns, mas outros são pouco comentados. O objetivo aqui não é te chocar à toa, e sim informar, provocar reflexão e abrir espaço para o debate. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá? Abate de pintinhos machos de um dia de vida. Esse é um dos assuntos mais conhecidos e também um dos mais revoltantes. Na produção de ovos, os pintinhos machos não servem e não engordam como as raças de corte. Resultado, milhões de pintinhos são descartados todos os anos, com apenas algumas horas de vida. Os métodos mais usados são a trituração viva, o uso de gás e o sufocamento. Tudo isso porque, do ponto de vista da indústria, eles são um resíduo. Debicagem, corte do bico. A debicagem é uma prática comum para evitar o canibalismo entre as aves, que vivem em ambientes superlotados. O procedimento é feito geralmente com uma lâmina quente, logo nos primeiros dias de vida, mas pode acontecer com as aves numa fase um pouco mais avançada. Mas isso causa dor intensa, afeta a alimentação e pode gerar sofrimento crônico. A ave sente dor ao longo da vida e muitas têm dificuldades até para se alimentar corretamente. Em vez de melhorar o ambiente, a indústria prefere mutilar o animal. Muda forçada de penas. A muda é um processo natural quando a galinha para de botar por um tempo para renovar as penas, só que nas granjas industriais esse processo é forçado para que a ave volte a produzir mais ovos. Deixam a galinha em um jejum total por até 2 semanas. Nada de comida, pouca água. Isso gera um estresse extremo, com alto risco de morte, mas acelera o retorno à postura. Mais uma vez, o bem-estar é deixado de lado em nome da produtividade. Criação em gaiolas. Gaiolas em bateria. Esse é o sistema mais comum na produção industrial de ovos. Galinhas confinadas em gaiolas minúsculas, sem espaço para abrir as asas. Elas não conseguem ciscar, tomar banho de terra ou exercer qualquer comportamento natural. Isso gera estresse, deformações ósseas e até bico torto por atrito com a grade. A vida toda da galinha é vivida ali dentro, até ser descartada quando não produz mais. É eficiente, sim, mas a que custo? Linhagens hiperprodutivas. A seleção e genética criou galinhas que botam quase um ovo por dia. Parece ótimo, né? Mas esse desempenho cobra um preço alto, desgaste físico extremo, doenças reprodutivas e vida curta. Essas aves vivem exaustas e muitas morrem jovens por problemas no aparelho reprodutivo. Na prática, são máquinas de botar ovo, com pouco tempo de vida útil. As linhagens de corte têm uma vida curta e basicamente se resume em alimentação. São abatidos com cerca de 40 dias, a idade de um pintinho ainda. Mutilações, corte de dedos e cristas. Em algumas granjas intensivas, ainda é feita a remoção da crista, barbelas ou até parte dos dedos. Isso geralmente é feito sem anestesia, com o argumento de evitar brigas ou por padronização. É mais uma forma de adaptar o animal a um sistema agressivo, em vez de melhorar o ambiente. Em criações amadoras de quintais, isso também acontece, principalmente quem cria galos combatentes. É comum cortar barbelas e cristas. Alguns criadores também cortam um dedinho dos pintinhos para marcar de qual baia é ou qual é o pai. Separação precoce dos pintinhos. Em criações industriais, a mãe é descartada ou nunca existe. Embora esse seja um método um pouco cruel, é quase que indispensável numa criação onde é preciso gerar lucro, pois as chocadeiras tiram um grande número de pintinhos, em vez de uma galinha que choca 12 ou 15 ovos de uma vez.
Iluminação artificial 24 horas por dia. Em algumas granjas, a luz fica acesa o tempo todo e isso engana o corpo da galinha, que continua botando sem pausa. Mas isso afeta o hormônio da melatonina, gera estresse, ansiedade e acelera o desgaste do corpo. A ave não tem mais noção de dia e de noite, ela só produz sem parar. Alguns criadores, principalmente os que criam para abate, têm a mania de deixar a lâmpada ligada dia e noite, para que as aves fiquem comendo sem parar e assim acelerem o crescimento. Mas isso gera muito estresse, as aves não dormem e pode até causar canibalismo. Também existe o abate com espuma, chamado de espumamento. Esse método consiste em cobrir completamente a ave com uma espuma espessa, semelhante à usada em combate a incêndios. A espuma bloqueia as vias respiratórias das aves, causando asfixia por falta de oxigênio. É um método rápido e eficiente para eliminar milhares de aves, de uma vez só, principalmente em galpões fechados. Quando é usado em surtos de doenças altamente contagiosas, como gripe aviária, para impedir a propagação do vírus, normalmente autorizado por órgãos de controle sanitário. Problemas éticos e de bem-estar. Não há garantia de que as aves morram imediatamente. Algumas podem sofrer por vários minutos até perderem a consciência. É considerado por muitos um método desumano e cruel, mesmo sendo aprovado por protocolos emergenciais. O critério é mais eficiência sanitária do que bem-estar animal. Avanços e alternativas mais humanas. Apesar de tudo isso que mostramos até agora, alguns avanços estão acontecendo, especialmente em países da Europa e em algumas regiões do Brasil. A criação livre de gaiolas, por exemplo, vem ganhando espaço. Nela, as galinhas têm mais liberdade para ciscar, empoleirar e expressar comportamentos naturais. Outra inovação promissora é a sexagem em ovo, uma tecnologia que identifica o sexo do embrião ainda dentro do ovo. Com isso, os ovos que gerariam machos podem ser descartados antes da eclosão, evitando o abate cruel dos pintinhos. Também há granjas que já aboliram a debicagem e a muda forçada, apostando em manejo mais equilibrado e com menos estresse para as aves. São passos pequenos, mas mostram que uma produção mais ética é possível, desde que haja cobrança, consciência e incentivo do consumidor. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!